Agora nós entramos no aprendizado da remoção da tatuagem, que é um universo um pouco diferente da remoção da micropigmentação, porque a gente tem N possibilidades de casos diferentes e é isso que eu quero te mostrar. Eu trouxe aqui várias imagens que você vai receber dos seus clientes quando eles quiserem fazer uma avaliação. Então, quando uma pessoa entra em contato para remover a tatuagem, eu peço que ela me envie uma foto com uma iluminação boa e mostrando mais ou menos a medida, né? Me falando, olha, tem mais ou menos 10 centímetros, 15 centímetros, porque a gente precisa analisar as cores, né? E a possibilidade de resultado. Então, quando essa cliente mandou essa foto, a primeira pergunta que nós temos que fazer é: você quer remover 100% ou só o suficiente para fazer uma nova cobertura? E o que a gente vai observar aqui? Tá vendo? A gente tem, eu não sei, tá? Se é uma tatuagem antiga e ela fez uma cobertura com esse aqui, ou se é um complemento colorido, não tenho certeza, mas eu vejo que aqui eu tenho um azul, um lilás, né? Tá fraquinho, mas são cores que são mais difíceis de remover. O azul tem uma resistência maior. E esse pretão aqui, né? A gente pergunta, é uma cobertura? Tem alguma coisa embaixo, né? Porque se tiver algo embaixo, ele vai aparecer, né? Ele vai aparecer com certeza. Esse pretão aqui, ele me preocupa um pouco, tá? Porque isso vai gerar uma inflamação bem alta. Quando o laser, né, quebra a partícula através do processo fototérmico, ele vai gerar um calor e aqui pode dar uma bolha grande ou várias microbolhas. Tem que trabalhar com uma energia bem baixa, tá? Na mínima, e sentir se tá dando leitura antes de continuar a fazer o procedimento. Dá para remover? Dá para remover. O que eu vou dizer para ela? Que tem que trabalhar essa remoção com muita paciência, tá? Porque essa região está toda pintada de preto e isso faz com que gere um processo inflamatório muito alto. Em relação a esse colorido aqui, eu já não dou mais certeza que remove. A gente vai sentir ao longo das sessões se vai haver um clareamento. Aqui nós temos 2 exemplos, né? Isso é bem como os nossos clientes mandam. Nesse caso aqui, ele quer remover essa colorida, que dá para ver que já é uma cobertura, né? E o que acontece nessa remoção? A gente tem aqui, vamos avaliar. A gente tem um azul, 2 tonalidades de azul, e a gente tem aqui um vermelho, um rosa, né? Talvez um amarelo aqui no meio, não tenho tanta certeza. E bastante preto. O que a gente pode prometer nessa tatuagem? Que esse preto dá para retirar tudo, com certeza absoluta, tendo bastante paciência, esse preto sai. Esse azul aqui é que é o problema, né? Realmente vamos ter uma dificuldade maior de remover esse azul. Vai ter que testar e ver se dá leitura. Às vezes dá e às vezes não dá. E conforme vocês vão aprender na aula de pigmentologia com a professora Vivian Borges, existem naturezas diferentes, tem azuis de naturezas diferentes. Alguns são mais resistentes do que outros. Pode ser que remova 100% dessa tatuagem e esse azul fique, né? Esse azul e esse lilás que tá aqui. Então a gente precisa deixar o nosso cliente consciente de que essa parte aqui pode ser que só clareie. Mas aí já é o suficiente para ele fazer uma cobertura, porque fazer uma cobertura em cima de um azul é muito mais fácil do que fazer uma cobertura em cima disso tudo, né? E esses vermelhinhos que tem uma quantidade bem pequena, eu acredito que clareie ao longo do processo, mas eu nunca prometo 100% de remoção em coloridos. Tá bom? A gente toma cuidado com regiões grandes também, em dividir em sessões, não fazer tudo de uma vez só. Mas nesse caso aqui, eu removeria na mesma sessão, fazia toda a sessão, a não ser que a pessoa não aguente, né? Agora, se ele falasse assim, não, eu quero remover esse e eu quero remover esse aqui, aí eu já separaria com separação ali de 15, 20 dias, fazia essa parte aqui do tórax, aí esperava mais 20 dias, fazia essa parte do braço, aí esperava mais 20 dias, voltava pro tórax, entendeu? E intercalando, se o caso fosse remover as duas. Muito bem, vindo para essa garota aqui que tem essa mandala no ombro. Ela gostaria de remover 100% porque ela disse que essa tatuagem já é uma cobertura. A vantagem é que é uma cobertura bem feita porque não dá para ver a tatuagem de baixo, mas tem muita tinta. Gente, é muito claro que aqui tem muita tinta. Todos esses traços aqui tem muita tinta. Esse azul e esse lilás é o mesmo caso desse aqui.
não vai remover 100%. Todo esse contorno de preto vai remover, mas vai remover com muitas sessões, gente. Ela quer uma remoção 100% desse preto, ela vem um ano tranquilamente vindo todo mês. Eu posso garantir isso. Não vai ser menos do que isso, só se você usar energias muito altas e comprometer aí o resultado da cicatrização da pele dela. Trabalhando tranquilamente, sem ter altas bolhas, não ter problema de cicatrização, ela vem aí um ano todo para remover. Só que esse azul e esse roxinho, eu não posso dar certeza, nem que ela venha 3 anos removendo. Ela vai ter que partir para outros tipos de laser que fazem a leitura dessas cores. E aí é preciso fazer toda essa parte comigo para ir aqui para outro profissional e trabalhar com outro laser. Falando tudo isso para ela, desistiu. Falou, eu não vou querer, então não tá tão ruim, né? Na verdade, eu acho que tá bem bonitinha essa mandala. Ela preferiu ficar, né? Preferiu não fazer. Mas só pra vocês terem a ideia do que eu analiso, tá bem? Próxima possibilidade. Esse aqui é o braço inteirinho, tá? Essa foto eu peguei na internet, tá, gente? Porque eu não removi nenhum braço inteiro ainda. Peguei uma foto na internet do trabalho todo, né? Feito, né? Essa pessoa nem é o objetivo dela remover, eu imagino. Mas quando a gente tem o braço todo, a pessoa diz, eu quero remover tudo. Tanto a parte da frente quanto a parte de dentro. Tá tudo tatuado. Aí você precisa dividir, tá? Então, o que eu faria? Vou fazer uma linha aqui no cotovelo, separando o braço do antebraço. E o braço, eu vou fazer a parte da frente em uma vez e o verso, né, do antebraço em outra vez, que é o quê? Pelo menos 20 dias de diferença. Aí a parte de cima, 20 dias depois. A parte de dentro do braço, 20 dias depois. Eu dividiria esse braço todo em 4 partes e faria sessões a cada 20 dias de diferença. No mesmo local com 20 dias? Não, em locais diferentes, tá? Agora, aqui, mas isso aqui é só preto, eu posso prometer uma remoção 100%? Pode, mas sempre vem acompanhado desde que você tenha paciência. E isso eu falo para todos os meus clientes. Sempre que for preto, pode, desde que você tenha paciência. Nesse caso aqui, a gente tem uma cliente que ela quer remover só este pedacinho. Isso vocês vão encontrar bastante também. Ela gosta da tatuagem, ela não quer tirar, mas ela acha que essa parte aqui não ficou legal. E aí, o que vocês acham? Acham que dá para remover só esse pedacinho? Dá sim, com certeza. Você pode fazer a remoção só deste pedaço, mas não é 100% garantido que não vai chegar aqui nessas outras pétalas. Por quê? Porque não existe uma barreira que inibe, né, de fazer dessas células do sistema imunológico passarem desse lado para esse lado. Então, o que eu digo assim? A gente vai remover isso aqui, 100% removemos, mas provavelmente você vai precisar vir fazer um retoque nesse acabamento depois. Beleza? E aqui falando dos comprimentos de onda, nesse caso é um 1064, tá? Porque ele é preto. Nos dois casos é 1064 porque é preto. E no azul, o 1064 também tende a ler o azul. Mas quando eu tenho um azul que o 1064 não lê, eu tento ler ele no 532 também. Agora, neste caso, a gente tem uma remoção muito mais difícil, né? Que é essa aqui do Homem-Aranha. Vamos analisar que cores que ela tem. Vermelho, azul, verde, mais 2 tonalidades de verde, mais um amarelo aqui e alguma coisa em preto, né? Que são todas as sombras e esses traços. Aqui a gente tem um rosa, aqui a gente tem um roxo, então é uma tatuagem super colorida. E como que a gente trabalharia? Tudo que é preto, eu vou trabalhar no 1064. Então eu vou sempre optar por fazer o 1064 primeiro, porque o colorido tende a dar muito frost, que é aquela nevezinha branca por cima. Por esse motivo, ela confunde onde você tem que passar o 1064 no preto. Então eu venho com a ponteira do comprimento de onda 1064, que retira o preto, vou passar em tudo isso. Vou passar no azul para ver se ele dá a leitura também. Aí eu troco a ponteira no mesmo atendimento, tá? E aí eu venho passando em todo o vermelho e nas demais cores. O azul pode ser que leia, tá? Que a gente tem um bom resultado. Normalmente consegue clarear. Agora o verde, não. O ND-YAG não lê o verde. Então, nessas partes que são verdes, essencialmente verdes, não vai ter nenhum clareamento. Então, para essa remoção, não tem milagre. Vai precisar
utilizar de outro tipo de laser para remover o verde. E aí você pensa assim, mas por que a pessoa então ela vai querer fazer comigo e ela não vai querer já ir direto para um laser médico, por exemplo, né, que faz a remoção desse verde? Por que ela vai querer fazer comigo? Porque com você vai custar muito mais barato tirar tudo isso aqui e deixar o verde só para ela ir para um laser médico, tá? O que eu considero laser médico? O de rubi, o alexandrite ou o diodo. E isso tudo para ela vai custar muito mais barato do que se ela fizesse inteirinho nesse tipo de laser, que são lasers de plataforma, né, que são operados por médicos, né, por dermatologistas, né, ou biomédicos também, né, se você é biomédico você pode trabalhar, mas se você não for, se você for um micropigmentador ou um profissional da área da saúde, né, que não é nenhum desses que eu mencionei, aí você não pode operar, né, um laser de diodo, por exemplo, que ele tem um comprimento de onda diferente do ND-YAG, mas você trabalhando com laser de portátil ND-YAG, você consegue fazer toda essa remoção muito mais barato antes dele chegar no profissional que ele vai remover só essa parte verde, ok? Tudo isso você vai explicar para o seu cliente. E agora nós temos aqui a fadinha. E a gente tem, aqui eu vejo um preto, um azul no vestido dela, e essa parte aqui de cima eu acredito que seja um preto com vermelho, tem um colorido aqui, né? A cliente mandou uma foto, mas não mandou uma foto boa, não tem uma iluminação boa aqui pra gente conseguir avaliar essa cor. O que eu vou responder pra ela? Que todo esse contorno preto com certeza a gente vai tirar, mas os coloridos podem ser que fique algum resquício. Lembrando que o preto é o 1064 e os coloridos 532, e essa parte azul eu vou começar a leitura com o 1064. Se não der leitura alguma, eu passo 532 para ver se dá algum tipo de resultado. Esses dois são tatuagens que eu estou removendo, então são clientes meus. Consigo falar até com muita propriedade o que está acontecendo, e ao longo do curso eu vou mostrando para vocês esse processo de remoção. Aqui a gente tem bastante contorno preto e muito colorido no meio das flores. Gente, o que aconteceu nessa remoção? Quanto mais eu faço a remoção, mais o colorido aparece. Então o preto tá sumindo, depois eu vou mostrar esse caso pra vocês, e o colorido tá aparecendo, e eu fico intercalando entre as ponteiras 1064 e 532. Então é isso que a gente precisa explicar. A minha cliente já sabe, né? Esse aqui é nas costas. Ela já sabe que o colorido vai levar mais tempo ou não vai ter um resultado 100% satisfatório de remoção. O preto sim, mas o colorido não. Mas ela está ciente, ela está tranquila e ela prefere ficar com os coloridinhos do que ter a tatuagem toda. Essa tatuagem aqui é uma que quando ela finalizar, ela vai ficar incrível, né? A gente já tá em 5 indo para a 6ª sessão e ele só quer remover só a mão. O braço dele é inteirinho tatuado. Até essa linha aqui do pulso, ele não quer tirar. Então a gente vem removendo daqui pra cá, tá? E aí, como ele é só preto, uma tatuagem só preta, ela é bem tranquila, só precisa ter paciência mesmo. Esses dois casos são de clientes meus que você vai acompanhar bastante por aqui, tá? Gente, na nuca, tem muita tatuagem na nuca pra tirar. E é uma região sensível, né? Mas é 100% possível tirar essa tatuagem daqui. Então, o bom é que é bem rapidinho, né, gente? Você faz isso em 2 minutos no máximo, já tá removido toda essa parte, é feita toda a sessão, né? A remoção vai levar alguns meses. Com que ponteira você vai trabalhar aqui? Vou perguntar 1000 vezes para você lembrar. É a 1064, tá? Comprimento de onda 1064. Esta aqui, gente, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui nessa imagem. Essa tatuagem, vocês olhando mais de perto, você consegue avaliar que tem muita tinta, certo? E é isso que a gente precisa prestar atenção quando a gente está recebendo a foto do cliente, ele quer remover. Essa tatuagem, inclusive, está em processo de remoção, a gente removeu já mais de 50%, mas não é algo que vai ser rápido, porque a quantidade de tinta, gente, é grande demais. Então, a gente tem aí uma tatuagem que tem uns
20 centímetros mais ou menos, e que cada região tem uma quantidade imensa de tinta. Então, até ele no começo, gente, ele sentia tanta dor, chegava assim a dar um dó, mas ele falava assim, pode tirar, segue firme porque eu quero tirar isso 100%. Ele odeia essa tatuagem, não sei o que significa, mas eu sei que ele odeia. Por isso que as pessoas falam assim, ai, mas vai doer, as pessoas não vão querer. Gente, elas vão mesmo que doa, porque elas querem tanto se livrar disso, que é o caso dele. No começo, as primeiras sessões, ele sentiu muito. Logo na sequência, ele não sente mais nada, praticamente agora no restinho final, né? Então, essa é uma tatuagem que tem bastante tinta, que você precisa avisar a pessoa que é um processo um pouco mais demorado, né? Esse remover 100% com certeza vem no ano todo. E aqui a gente tem o leão, que você vai ver ele no nosso estudo de caso e acompanhar cada fase do processo de remoção dele. E eu faço questão de mencionar ele aqui no final, porque quando você olha bem de pertinho, você vê que esses traços estão com muita tinta. Então, uma remoção 100% também demanda muito mais tempo. Então, aqui vocês viram possibilidades bem diferentes que vocês vão receber dos seus clientes e que às vezes você consegue resolver tudo, às vezes você não consegue resolver tudo, mas alinhando a expectativa, eles sempre ficam satisfeitos.